Vamos para a realidade. De um lado, uma campanha com 12 partidos, né? 12 partidos, MDB aliançado com vários, coligado com vários partidos, tendo um apoio do Bolsonaro, do Tarcísio. O governador do estado botou todas as fichas no Nunes, beleza? Então, essa é uma candidatura muito difícil, né, de ser derrotada. Essa é a regra. Quem acompanha os reacts, quem me acompanha aqui, sabe que eu falei várias vezes. É difícil ter cacique político errando no cálculo. Ainda mais quando você junta Valdemar da Costa Neto com Temer e com vários outros, Kassab. É difícil esses caras errarem no cálculo. Por isso que eu critiquei demais o apoio do Bolsonaro ao Nunes. Eu critiquei demais o Tarcísio apoiando o Nunes. Por mais que o Bolsonaro tenha feito um apoio velado, muitos interpretam como que ele estivesse apoiando o Marçal veladamente, mas eu acho que é mais torcida, né? Querer acreditar que o Bolsonaro estava dando sinais de apoiar o Marçal do que ele realmente quisesse fazer isso. Bolsonaro criticou o Marçal várias vezes. Por diversas vezes o Bolsonaro chamou ele de tudo, de mentiroso, de vagabundo, de tudo. Mau caráter, ele falou isso várias vezes. Nós repercutimos aqui. O que o Bolsonaro não fez, e temos que ser justo, ele não foi de corpo e alma na campanha, ele não fez vídeo, ele não foi em São Paulo. Por quê? Porque ele não queria a imagem dele, leitura minha, né? Eu não posso afirmar. Ele não queria a imagem dele rodando em campanhas futuras. Ele junto com o Nunes, ele junto com o Temer, né? Ele não queria isso. Então você não tem imagens Bolsonaro junto ali, igual você tem do Tarcísio almoçando, fazendo campanha. O Tarcísio foi questionado hoje sobre o Marçal e ele, defendeu que o Marçal fosse impugnado. No argumento que o Marçal fez crime de tal coisa lá. Então, o Nunes teve todas as fichas do Tarcísio. Todas. Então, vamos entender, primeiro, o sistema é forte. A máquina é forte. Segundo, a máquina estava muito bem coligada. E com a benção política do Tarcísio, que é um governador bolsonarista, né? Tido como direita até então. Tudo isso, o mês de setembro inteiro, acabou o governo de São Paulo, não tem governo. Ele passou setembro inteiro fazendo campanha pro Nunes. Do outro lado, Boulos, depois de uma campanha para presidente 2018, exposição nacional, candidatura para prefeito, candidato mais votado da história de São Paulo, deputado mais votado, exposição midiática. Qual matéria jornalística você tem contrário ao Boulos? Quantas matérias jornalísticas você tem contrário ao Boulos? Quantas? Pelo contrário, a suposta acusação do Pablo Marçal foi desvendada pela imprensa. Na história do cara que tem o mesmo nome. E isso foi a defesa do Boulos. Ele mesmo nem se defendeu. Quem defendeu ele foi a imprensa. O presidente da República, o atual presidente da República, apoiando o Boulos. Uma campanha de 66 milhões. A lógica política é que esses dois caras são mais fortes. E foi assim durante toda a campanha. O que aconteceu na última semana, nas 2 últimas semanas, foi que a campanha do Marçal apresentava um crescimento. E esse crescimento está se confirmando nas urnas. Ele estava com 19 nas pesquisas, foi para 21, foi para 24, Datafolha. Quest, Real Times, ele foi apresentando 26, 27. Tá com 28 na urna, mano. Volta, compartilha a tela. Eu tô falando São Paulo aqui, a tela compartilhada o tempo todo. Então, isso foi se confirmando. A pesquisa. Então, a campanha do Marçal é a zebra da eleição. Sem dinheiro, sem tempo de televisão, rede social caçada, uma vez, ontem novamente. A lógica é dar Nunes e Boulos.
o movimento da internet fez com que essa campanha virasse uma campanha apertada. Se não tivesse o Marçal e toda essa força da internet, o Nunes estaria apresentando aqui, de repente, uns 33, 34. O Boulos, de repente, ali uns 37. E estaria um segundo turno. E o restante distribuído aí entre Datena, entre Tabata. Só que o Marçal chega, ganha uma massa de voto do Nunes, que é o público de direita, que ficou puto com o apoio do Bolsonaro, ficou puto com o apoio do Tarcísio. Ganha uma parte de apoiador de voto do Boulos, que é o voto da favela. Pela forma dele de se comunicar, pelo jeito dele, né? Passa ali uma imagem de um cara que veio da quebrada, que prosperou. Agora, ganhar a eleição contra essas duas máquinas, qual é o sentimento da nossa audiência, mano, Walter ou Eric? Então, Glauber, o sentimento, quando você tira o retrato desse momento, faz parecer até que as pessoas vão votar no Boulos para não ver o Ricardo Nunes ganhar. É o retrato que eu tenho desse momento. Porque o que tem de gente aqui dizendo que nunca mais vota no Bolsonaro, claro que vai passar o tempo, né? E talvez esses ânimos acalmem. Mas hoje o sentimento é esse. A gente tem um sentimento de não voto mais no Bolsonaro. E aí eu te pergunto, imagina se o Marçal vai disputar a presidência com o Bolsonaro elegível? Como seria isso? Né? Como é que seria essa disputa? Você acredita nessa força ou... Qual for? Tá exagerando? Desculpa. Do Marçal ir para uma candidatura à presidência com o Bolsonaro elegível. Porque o sentimento aqui do chat, se isso representar uma grande parcela, tá mostrando uma insatisfação de não quero nunca mais votar no Bolsonaro por causa desse apoio. Vem cá, irmão. Tu tem uma patroa, uma senhora? Você tem uma companheira? Sim. Quando você fica chateado com ela, você larga ela? Ou depois passa? Passa. Eu acho que é o seguinte, né? Não é porque você tá triste, você tá magoado que você acaba teu amor, né? Eu acho que o público bolsonarista tá chateado, mas não quer dizer que o amor acabou. Perfeito. Né? Gostou? Muito bom. É uma analogia que eu faço, entendeu? Você pode estar chateado, mas você entende, né? O princípio do teu casamento, o que aquela pessoa representa. E no momento decisivo de crise, entre fazer uma merda, abandonar aquela pessoa que tá contigo, você vai pesar, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. Para 2026, inclusive para 2024, dia 27 de outubro, segundo turno, as pessoas vão pesar. A minha raiva com o Bolsonaro é maior ao ponto de eu ver Boulos prefeito? Então, vão passar por cima disso. Eu já falei aqui várias vezes, homem, adulto, né? Mulheres também representadas nessa minha fala, faz o que tem que ser feito, né? Não faz o que quer. Você não pode botar a tua vaidade na frente de valores maiores do que sua vaidade. Você é um ser insignificante, que nem eu sou um ser insignificante, né? A minha vaidade não pode estar acima de coisas que têm importância realmente. Então, tá em jogo uma campanha do PSOL, na maior capital do país, tá em jogo o Guilherme Boulos como prefeito. Isso não tem três opções. É Nunes e Boulos. Porra, tô puto com o Tarcísio, tô puto com o Bolsonaro. Agradeça. Fique mais puto ainda, porque o Bolsonaro te forçou a apertar 15 e confirmar. 2026, qual é o cenário? Aí vai depender do tamanho do Marçal, se o sistema já não vai deixar ele inelegível. Então, pode ter um cenário de Bolsonaro inelegível e Marçal inelegível. E esse povo vota em quem? Aí vai surgir uma nova liderança. E Marçal vai ter que fazer campanha. Se ele tá pelo bem do povo, ele vai ter que fazer campanha para esse nome. Agora, Bolsonaro vai querer botar o nome dele. E talvez Marçal queira botar o nome dele também. Ou vai unir Marçal e Bolsonaro em um nome. E aí talvez a direita fique forte. Porque o Marçal traz com ele público não bolsonarista também. Ou você acha que todo voto do Marçal aqui, ó, nesse momento,
com 97,97% da urna. Marçal, 1.634.000 votos. Todos aí são bolsonaristas? Não, pô. Tem gente aí que não apertou 22 em 2022, não votou no Bolsonaro, mas vota no Marçal. E 2026, um cenário onde Bolsonaro inelegível, Marçal inelegível também, porque pode ser que o sistema não perdoe, né? E tire logo do radar o Marçal. Motivo tem? Para o sistema vai ter. Mas não teve quando o Lula, o Janones e companhia acusaram o Bolsonaro de todos aqueles nomes que sem prova. Sem prova. Bolsonaro é genocida. Por quê? Porque morreu gente na pandemia. Você consegue provar que ele quis, ele teve dolo, ele planejou a morte das pessoas? Tem um processo criminal transitado em julgado. Então é opinião, é convencimento, é formação de opinião. Aí sim, essa conta é uma conta política. Se é uma conta política, então tá valendo o Marçal chamar o Boulos de cheirador, pô. Cabe ao Boulos processar ele individualmente numa causa ali, ó, criminal e civil, por dano, por prejuízo, qualquer coisa. Mas não tem nada a ver, é só guerra política. Ou não é isso? No Brasil afora? É isso. Quando a gente para pensar no que você comentou, né, do apoio ao Bolsonaro, eu comecei a procurar aqui para ver se eu encontrava o Bolsonaro em imagens, pelo menos, de campanha, de foto, em banner, em todos esses candidatos do PL que estão aqui. Né? Você comentou alguns, né, podem não ser, né, o bolsonarista raiz. Eu acredito, de fato, que nem todos sejam, mas todos eles se aproveitaram, tá, gente? Modo de falar, tá? Não tô falando de oportunismo, mas todos eles tiveram a sua imagem veiculada ao Bolsonaro, ainda que em banners, nesse tipo de peça, e o Bolsonaro ainda mostra essa força. O Bolsonaro ainda mostra essa força, onde você tem 13 estados que você tem o PL e só 2 não estão eleitos no segundo turno. Né? Então, a gente ainda tem essa força. Eu acho que num eventual Marçal e Bolsonaro estejam escolhendo seus próprios candidatos ou estando lá, o Bolsonaro ainda tem muita força e faço minhas as suas palavras, né, sobre, né, talvez você só tem um problema, mas o amor não acabou, certo? E é isso, irmão. Eu acredito que... por um instante, eu achei que o Marçal ele iria, sim, contra o Nunes ou contra o Boulos. A minha torcida era que fosse contra o Boulos, né, para saber como é que ficaria ali o apoio do Bolsonaro e também... Então tu queria ver o parquinho pegar fogo. Porque eu queria ver... Fogo no parquinho. Eu queria saber qual seria o posicionamento tanto do Tarcísio, né, que declarou apoio ao Nunes, quanto o Bolsonaro contra o Boulos, nesse caso, né? Mas a gente sabe como é que funciona a política, eles fazem alianças ali e acabam, no primeiro momento ali, tendo um embate, e no segundo momento eles acabam se aglutinando, né? Irmão, eu acho que a campanha, para todo mundo que não quer ver o Boulos prefeito, o melhor cenário de segundo turno seria Ricardo Nunes e Marçal, né? Sim. Agora, se você quiser fazer uma constatação de qual é do Tarcísio e qual é do Bolsonaro, eu acho que nem precisa ter Marçal e Boulos, porque é muito fácil. Todo mundo declarou, eu apoio qualquer candidato que for contra o Boulos. Então já teria esse apoio do Tarcísio e do Bolsonaro, né? Mas o melhor cenário seria Marçal e Nunes, né? Sim, concordo. E aí resta saber se eles tirariam um pé do acelerador para não e deixaria o Marçal, né, ganhar do Nunes, né? Agora, se vai para o segundo turno Marçal e Nunes, o Bolsonaro e o Tarcísio ia ter que ativar as turbinas do ataque pro Marçal. E aí ia ser um racha absurdo no público, né? Então, assim, cara, esse resultado não é o que se queria, né? Não é o que boa parte, né? Acho que 90% do nosso público gostaria, mas é um resultado que talvez mitigue danos para 2026, cara.
É o resultado com menos dano para 2026. Agora, o que está em jogo não é 2026, o que está em jogo é a Prefeitura de São Paulo. E Prefeitura de São Paulo, eu estou convicto que já é um prejuízo para a Prefeitura de São Paulo não ter a oportunidade de ter um prefeito diferente do Ricardo Nunes, com todos os processos, todas as sacanagens, desvio, contratos que tem lá, Boulos com o pensamento que tem. Então, já é um prejuízo para São Paulo não ter o Marçal na disputa, né? E 2026 é outro cenário. Eu acho que até em respeito à cidade de São Paulo, em respeito ao eleitor de São Paulo, não dá pra gente projetar e pensar no melhor cenário para 2026, enquanto eles estão de luto nesse momento, né? Então, assim, o que ficou, cara? O que ficou da eleição de São Paulo, né? Considerando que Marçal não foi pro segundo turno, uma diferença ali próxima de 50 mil votos, cara. O que ficou? Ficou que apesar, né? Apesar de uma campanha contra dois candidatos com uma força muito grande, uma força do sistema, né? Com muito dinheiro na campanha, com uma mídia, né? Toda batendo no Marçal e não batia com o mesmo peso, com a mesma força no Nunes e no Boulos, ficou ali um despertar de um sentimento de direita, né? De um sentimento de conservadorismo, né? De um recado de não queremos sistema, não queremos coligação partidária, né? Centrão. Então você teve ali o Ricardo Nunes, né? O Ricardo Salles, perdão. Tá amarrado. O Ricardo Salles. Você teve o Ricardo Salles ali mostrando um posicionamento contrário a essa campanha do Nunes. Você teve o Nicolas não indo para São Paulo engrossar o caldo do apoio do Bolsonaro e do PL na campanha do Nunes. Então, todos esses caras, incluindo o Marçal, eles indicam uma fidelidade ao Bolsonaro. E esse recado ficou pro Bolsonaro. O Bolsonaro, ele recebeu um recado do seu eleitor, né? O Bolsonaro, ele sentiu o golpe. Sem dúvida ele sentiu o golpe. A entrevista dele recente, quando ele fala, eu não vou aceitar essa pira, né? Ele sabe que tem uma pira, que tem uma bronca com ele. Ele pode não aceitar por ele saber exatamente o que o público não sabe, ou por uma soberba política, mas fato é que o Bolsonaro foi dado o recado pro Bolsonaro, né? E também foi dado o recado pro Marçal. O recado do Marçal pro Marçal cara, continua, você tá no caminho. E se você for pegar o que ele conquistou em São Paulo e projetar a nível nacional, esse cara tem campanha para ir para um segundo turno para presidente. Seja ele indo com Lula, seja ele indo com outro candidato, ele é a força mais expoente da política brasileira, chama-se Pablo Marçal. Então, num cenário sem Lula e sem Bolsonaro, o próximo nome, nível nacional, é Pablo Marçal. Se Bolsonaro pretendia nomear um outro nome em 2026, ele vai ter uma pressão enorme para que essa indicação para a presidência seja Pablo Marçal. Então o Pablo Marçal, ele colocou um cheque, né? Ele deu um checkmate ali na política nacional, né? E dentro do espectro de direita, a nível nacional não tem outro nome. O Nicolas tem 28 anos. Quem seria o indicado? Zema? Zema não é Bolsonaro. Caiado? Caiado não é Bolsonaro. Tarcísio? Poderia ser. Mas vai largar o governo de São Paulo? Como é que fica isso? Quem está no banco de reserva aguardando, a partir de agora, é Pablo Marçal. Então,
Pablo Marçal é o candidato para 2026. E é isso. Não tem como ser diferente. Agora, são 2 anos e o tempo, mano, Walter, é o quê? É o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da razão, cara. Uma coisa é você sustentar uma verdade 2 meses numa campanha. Outra coisa é você sustentar uma verdade 2 anos. Então, por exemplo, uma coisa que nós falamos aqui várias vezes. Pablo Marçal pode estar querendo somente crescer o nome dele para vender curso. O que nós falávamos? Lá em agosto, Júlio, você que está com a gente, você é testemunha diariamente, você foi testemunha diariamente do nosso pensamento, da nossa análise, de tudo que nós acompanhamos. Não tem um cenário que o Pablo Marçal saia derrotado. Não existe um cenário sequer que a pessoa, o nome Pablo Marçal saia derrotado. Por quê? Você tem dúvida que o lado empresarial do Pablo Marçal, do vendedor de curso, está muito mais forte que o nome dele, a palavra-chave, Pablo Marçal, numa campanha, num tráfego pago, né? Para ele fazer qualquer lançamento, está muito mais vantajoso. Ele ganhou uma publicidade absurda a nível nacional sem gastar R$1. Melhor, ele recebeu doação das pessoas ainda para a campanha. Então, o tempo é o senhor da razão. Se Pablo Marçal vai realmente seguir esse viés político de fazer pelo povo, de mudar a mentalidade das pessoas, de transformar a cidade, partindo de São Paulo, a próxima eleição para São Paulo daqui a 4 anos. Como é que é, Nunes? Ele fala que se em 2026 Marçal e Bolsonaro estiverem concorrendo, você vai precisar arrumar um jeito de oficializar um casamento entre 3 pessoas. E aí? Bom. E aí, cara? Marçal e Bolsonaro na mesma campanha. Cara, tem crítica pra cacete pra fazer pro Bolsonaro como presidente, hein, cara? Tem ponto positivo? Tem pra cacete também. Mas tem crítica, parceiro. Demais, demais, né? Então, vai depender de qual vai ser a foto lá, né, cara? Qual vai ser a foto lá. Agora, o Bolsonaro, ele tem histórico, né? O Marçal não tem. Então, toda campanha que o cara já foi candidato, já foi governante, ele vai ter ponto negativo, é igual o Nunes. Mas do que tem de ponto negativo do Bolsonaro, da trajetória dele, porra. É só você ver como é que tá o Brasil hoje aí, né, cara? E as promessas dele, né? 2021, 2022, né? 8 de janeiro. Ida pra Orlando, né? Voltar 3 meses depois. Porra, tem crítica pra cacete, né? Parou de bater no Alexandre de Moraes, né? Todo mundo se lascou e ninguém próximo a ele se lascou, tirando os bucha de canhão, né? Como Daniel Silveira, etc, né? Então, não sei, realmente difícil, cara. Ou não vai ter casamento, né, irmão? Isso. Ou não vai ter casamento, né? Ou vai ter casamento de 3 ou não vai ter, né? Vamos ver. Tô contando as horas pra chegar 2026. Eu acho que tem bastante gente esperando 2026 para saber até se o Bolsonaro vai estar apto, né? Se ele vai poder se candidatar novamente. 38 Goiano, ele fala que São Paulo, ele falou que em São Paulo direita não vence. Eles dizem 1.685, 429 votos. Tiago Capão, em London, só vota no Bolsonaro se não tiver outra opção. Marcelo Fonseca, ele fala, pessoal, acorda. Kassab, PSDB, o verdadeiro Deep State, ganhou quase 900 prefeituras, MDB 850 prefeituras, isso sem Bolsonaro, sem Marçal e sem Lula. Pois é. Né? Exatamente. Ganha como? Ganha sendo o sistema, pô. Sistema trabalhando. O sistema trabalhando é forte, parceiro.